Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E hoje a gente vai falar aqui de um episódio do Batman série animada que é muito, mas muito especial. É um certo episódio das novas aventuras do Batman que é muito legal, porque nele a história e o legado do morcegão são muito celebrados. E pra mim é um dos episódios mais nostálgicos e especiais desse desenho, porque aqui ele é cheio de referências e homenagens à história do personagem. E também fala de várias fases aí do Homem-Morcego. E bem, eu já vou falar tudo, né, explicar direitinho tudo sobre esse episódio depois da abertura. E galera, só antes de a gente começar, né, o assunto principal desse vídeo, já vai deixando seu bate-like, aquele bate-comentário que sempre nos ajuda bastante aqui no YouTube. Já deixa aqui antes de eu falar qual que é o episódio, se você sacou qual que é o que eu vou falar aqui. E claro, comenta aqui embaixo também os seus episódios favoritos aí do Batman série animada. E bem, dado esse recado, esse episódio maravilhoso que eu comentei ali na abertura se chama Histórias do Cavaleiro da Noite. Na real era pra ser, né, Histórias do Cavaleiro das Trevas, né, mas a dublagem ela foi literal demais aqui quando traduziram. Histórias do Cavaleiro da Noite. E só nesse título a gente já tem uma grande referência, que no original, né, ele se chama Legends of the Dark Knight. E essa foi uma grande HQ do Batman, né, que teve histórias muito importantes como a do Veneno, o Acossado, então só nos títulos eles já colocam aí uma bela homenagem. Esse é um episódio inusitado, pois diferente do resto dos episódios do desenho, esse apresenta 3 adolescentes como protagonistas, e são 3 adolescentes qualquer. E aqui eles contam diferentes histórias do Batman. Mas aí você tá pensando, poxa Marcelo, mas que premissa besta, é só isso? Pra que tanto hype pra isso? E bem, eu concordo com você, essa premissa realmente parece besta no papel, mas a genialidade desse episódio vem quando 2 desses adolescentes contam as suas versões do Batman, né? Como que eles acham que o Batman é. Essas histórias refletem diferentes eras da mitologia do Batman dos quadrinhos, ou seja, são visões diferenciadas do mesmo herói. Um enredo desse episódio é semelhante a uma história chamada O Batman que Ninguém Conhece, lançada em 73, onde 3 crianças contam histórias diferentes sobre o Batman. E o mais legal aqui é quando você já começa vendo os créditos iniciais desse episódio. Esses créditos já estabelecem que essa história vai servir como uma homenagem a grandes criadores aí do Batman nos quadrinhos. Porque logo no começo eles colocam, né, que é uma homenagem então aos quadrinistas Dick Sprang, Bill Finger e Frank Miller. E poxa, o mais legal é ter um nome ali do Bill Finger em destaque, que foi basicamente quem criou quase todo o mito do Batman desde a sua primeira edição em 39. E só nos últimos anos, né, ele começou a ser acreditado como o criador do Batman. Mas bem, vamos então para esse episódio que vocês vão ver o quanto que ele é genial. O episódio inicia com 3 adolescentes vendo uma matéria recente do jornal, falando sobre um incendiário que está espalhando caos em fogo em Gotham. O jornal Gotham Gazette conseguiu tirar uma foto do criminoso fugindo de uma das cenas do crime e usou a imagem como uma manchete principal. Os 3 observam a imagem e assumem que esse borrão obscurecido ali é na verdade o Batman, o que os deixa animados para compartilhar suas histórias do Cavaleiro das Trevas. Então, um deles já começa falando que o Batman não é algo humano. Pelo que eu sei, ele não é nem humano. O garoto chamado Nick explica como ele acredita que o Batman é mais do que um homem. Em sua mente, o Batman é uma criatura sobrenatural, com asas e presas, que ataca os malfeitores e os pune sem piedade. No entanto, a sua visão não é levada muito a sério pelos seus amigos Matt e Carrie. Sim, essa Carrie ali que vocês viram é total inspirada lá na Robin Carrie Kelly, né, da HQ do Cavaleiro das Trevas. E essa homenagem não vai ficar só no visual dela não, vocês vão ver mais pra frente que tem um motivo dela ser desse jeito. Vocês vão ver, vai fazer sentido quando ela começar a contar a versão do Batman dela. Durante essa conversa, o outro garoto chamado Matt explica que o seu tio conheceu o Batman. E ele então passa a contar essa história. E nós somos transportados então para o túnel do tempo, tanto na história quanto no traço do desenho. Ele passa a ter a estética total dos desenhos do anos 50 e 60 da Hanna-Barbera e também dos Super Amigos. Essa história então aqui vai fazer uma grande homenagem a 2 quadrinistas que a gente falou ali no começo. O primeiro é o Bill Finger, né, que ele escreveu grande parte dos roteiros do Batman, né, ele fez muitas histórias de quadrinhos ali nos anos 40 e 50. E ao mesmo também aqui tem uma homenagem ao desenhista, né, o Dick Sprang, que ele colocou a sua marca ali no design que ele fez do Batman, ali um pouco mais rechonchudo, o lance do morcego ali, a capa do Batman, também aí dessa época. E aqui o desenho ele conseguiu colocar o traço direitinho do Dick Sprang.
O tio do Matt era esse segurança de uma loja de música, que vendia instrumentos musicais normais e também esses enormes, porque sim, né? Certa noite, o Coringa invadiu o local com alguns capangas, e eles prenderam o tio do Matt e deixaram ele como refém. O Coringa quer roubar os itens valiosos dessa loja, mas o Batman e Robin aparecem a tempo de enfrentar o Coringa e seus capangas. Entendemos sua pista sobre risada roubada. A comédia terminou. Embora a dupla dinâmica comece muito bem a luta, utilizando até os instrumentos contra os capangas do vilão, de uma maneira muito cômica, o Coringa e seus aliados finalmente conseguem superar os heróis, amarrando os dois e empurrando eles para dentro desse piano gigante. E assim, durante toda essa parte, os personagens eles falam como se estivessem mesmo nos quadrinhos daquela época. E tão um pouco mais cartunesco, um pouco mais inocente. Não é muito bom de dança, não é? E a própria estética e o traço, como eles se movem, parecem realmente um desenho daquela época. E, gente, essa parte agora aí do piano gigante, é muito boa. Batman e Robin ficam então rolando entre as cordas do instrumento, enquanto o Coringa fica tocando as teclas enormes para que o martelo do piano acerte eles. É impagável. Toda essa sequência é incrível. Mas ele não contava que o Batman tinha uma lâmina escondida. E o Coringa ele acha que conseguiu sair vitorioso. A dupla dinâmica depois aparece escapando dessa armadilha mortal e derrota o Coringa e seus bandidos, usando esse super violino gigante aqui, e depois, se valendo de um saxofone gigante, o Batman prende o Coringa nessa harpa. O tio do Matt agradece os heróis, e essa história termina com o Batman e Robin fazendo aquela pose lá deles apertando a mão do outro, que aparece no final da abertura da série de 66 do Batman. Muito bem, meu velho. E como eu já falei antes, então, né, toda essa história aí do Matt é uma homenagem, né, à Era de Prata lá dos quadrinhos do Batman, nos anos 50 e 60. Mais especificadamente, a Detective Comics número 91 e a World Finest número 48. Nelas, o Batman e Robin enfrentam o Coringa em lojas de música e instrumentos musicais enormes. Só podia ser história dessa época mesmo. Era algo normal mesmo dos quadrinhos do Batman. Mas enfim, os amigos do Matt, eles estranham essa versão do Batman. Mas assim, até faz sentido porque quem contou essa versão do Batman foi o tio lá dele, que era o segurança. O que quer dizer que ele era mais velho. Então o Batman naquela época, por ser mais velho, ele tinha que ser diferente, né? Então faz sentido esse Batman, né, dos anos 50 e 60 ser da versão do tio do cara lá. E assim, é uma metalinguagem também bem legal porque funciona tanto na história quanto também na vida real. Porque para um público mais velho, o Batman realmente era aquele, né, mais galhofa, com os instrumentos musicais gigantes e falando frases de efeito, enquanto que a juventude extrema que está acostumada com o Batman mais trevoso, que é o que vocês vão ver agora. Então olha a sacada genial desse episódio já. Essa primeira história parece brega demais para Carrie e o Nick, mas o Matt explica que é simplesmente a maneira como seu tio contou para ele. Enquanto eles caminham pela calçada, as crianças se deparam com um certo amigo deles chamado Joe, que ele também se encanta muito com a ideia do Batman. Ele diz que acha o Batman fabuloso, com aquela roupa de borracha dele apertada e o veículo chamativo dele que sobe pelas paredes. Inclusive isso aqui é uma alusão a um certo filme do Morcegão. Bom, e aqui só pelo nome o Joe, né, e a maneira como ele falou do Batman, é claro que é uma referência ao diretor Joel Schumacher. Diretor, né, do filme Batman Eternamente e Batman e Robin. E até o lance que ele fala ali do carro que sobe pelas paredes é uma alusão a uma cena lá do Batman Eternamente que é muito boa. E assim, eu sei que realmente é o cara que gera muito debate entre os fãs do Batman. E até fico meio dividido em relação a como me sentir sobre essa aparição dele aí, essa cameo, nesse episódio do Batman série animada. Porque nem parece muito homenagem e mais zoação em relação ao diretor. Lembrando que na época desse desenho, o Batman e Robin tinha sido o último filme do Batman lançado. E a opinião geral ainda era de muito hate em relação ao diretor, por ele ter acabado com a franquia. E assim, Batman e Robin eu realmente acho um filme muito ruim mesmo. Se quiser até ver como comédia, ele funciona um pouco mais. Mas genuinamente eu gosto bastante do Batman Eternamente. Mas claro, eu entendo que não gosta muito da proposta ali do diretor de fazer um Batman mais para toda a família, até que ele é muito inspirado ali nos quadrinhos dos anos 50 e 60, né, que foi a primeira história que a gente viu. Mas aqui nesse episódio eles zoaram muito mais a visão do diretor, sabe? Então daqui a pouco se eles tivessem feito uma cameo também talvez ali do Tim Burton, mostrando que ele é mais trevoso e tudo mais, mostrando que cada diretor tem as suas características, até eu ia achar um pouco mais legal. Então assim, sobre essa cameo, eu até acho legal que eles colocaram o Joe ali no desenho, mas eu fico meio assim porque eles muito mais zoaram ele do que homenagearam o Joel Schumacher nessa parte. E bem, feito esse parêntese aqui sobre essa participação do Joe, esses três amigos ignoram esse amigo deles e entram em um dos lugares que foi alvo do incendiário que tá solta. Uma vez lá, a
Carrie diz a seus amigos que ela sabe realmente quem o Batman é de verdade. Ela conta que ele é um homem velho, musculoso, e que o Robin é uma menina. E já dá pra ver aqui de cara que essa história da Carrie é total inspirada na HQ Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. E também dá pra sacar no sentido da narrativa desse episódio que essa Carrie aqui meio que tá fazendo uma fanfic na cabeça dela, né? Dela como Robin ajudando o Batman. Que é algo que também combina com a Carrie lá da HQ do Cavaleiro das Trevas, que é uma fã do Batman. E assim, só imagina a galera que tava vendo o desenho nessa época e consegue ter um gostinho de uma adaptação, né, visual da HQ do Cavaleiro das Trevas, no traço ali do Frank Miller. Assim, de novo, assim como eles fizeram com o traço lá do Dick Sprang da época mais antiga do Batman, agora aqui com essa época ali dos anos 80 ali, né, do Frank Miller, pô, eles conseguiram recriar o traço dele muito bem nesse desenho. Nós vemos a Robin sendo capturada por um membro da gangue dos mutantes, e eles recriam uma cena igualzinha da HQ do Batman, quebrando a parede e capturando o bandido. A Carrie diz que o Batman é o Vingador Brutal, e juntos eles procuram acabar com a ameaça dos mutantes, uma facção de bandidos que quer vandalizar Gotham. Eu acredito em você. E novamente, pegando outra cena clássica da HQ, nós temos o Batman e a Robin invadindo esse terreno baldio que é o esconderijo dos mutantes com o Batmóvel tanque do quadrinho. O Batman chega metralhando com as suas balas de borracha e tem até a Carrie disparando com o seu estilingue. E essa história aqui da Carrie tinha que se encerrar com uma das partes também mais icônicas da HQ, que é quando o Batman enfrenta sozinho aquele líder mutante, que é uma luta brutal e todo mundo lembra dessa HQ. E assim, de novo eu tenho que lembrar aqui que imagina os caras vendo, né, o quadrinho ali do Cavaleiro das Trevas sendo adaptado em animação. E isso ano antes da gente ter aquele filme lá dividido em duas partes. Então, poxa, embora seja curta essa parte da história do Cavaleiro das Trevas, a galera deve ter pirado na época. O líder mutante chama o Batman no X1, e a luta é brutal igual na HQ. Aqui tem uma licença poética, pois o Batman começa perdendo, mas a Carrie auxilia o herói na luta. Já que na HQ, né, o Batman primeiro perde, é ajudado pela Carrie e depois derrota esse líder. Mas bem, a luta chega até a poça de lama, e o Batman humilha o líder mutante na frente de toda a gangue. Ele até diz a frase emblemática da HQ, onde ele fala que essa é uma mesa de cirurgia e ele é o cirurgião. É bom demais. Isto não é um monte de lixo. É uma mesa de cirurgia. E a história termina depois que o Batman derrota esse mutante. E é incrível realmente como esse episódio ele conseguiu adaptar duas eras tão diferentes aí do Batman, fielmente em relação a essas épocas, tanto em estética, em falas, trilha sonora, tudo realmente tá impecável. E assim, depois que a Carrie conta essa história então desse Batman mais vingativo, musculoso, velho, os outros adolescentes eles ficam admirados, né, pensando, poxa, eu não sabia que o Batman era assim. Mas tá ficando tarde e eles precisam voltar para suas casas. Ao sair daquele local, eles veem uma figura voadora no céu e assumem que é o Batman. Eles seguem a figura até um teatro abandonado e entram no local para tentar ver finalmente o Batman. No entanto, eles percebem que estavam enganados. Era o glorioso Vagalume, e esse é o seu esconderijo. Tem até um momento engraçado em que um deles tenta usar a sua lanterna com o adesivo do morcego para chamar o Batman, mas a lanterna fica sem bateria. E pior, o Vagalume percebe a presença das crianças e decide queimar todo lugar com elas ali dentro, enquanto ele escapa. Caraca, maluco, pausa aí pra esse Vagalume hardcore que mata a criancinha, que é isso. E sim, aquele incendiário que a gente via, né, já tava bem na cara, mas era o Vagalume. Mas então, outra coisa que era esperada era então que o Batman tinha que aparecer no final dessa história, e ele vem aqui para deter o Vagalume, e finalmente os adolescentes verem como que realmente é o Batman de verdade. Isso aí, o Batman chega a tempo para deter o vilão, e os adolescentes ficam surpresos ao ver esse verdadeiro Batman em ação. O Matt fica fascinado com os gadgets do Batman, e a Carrie fica encantada com as habilidades de luta dele. Puxa! Isso! Enquanto o Batman finalmente derrota o Vagalume, ele ajuda os adolescentes a fugirem dali. O Batman leva o Vagalume com ele e o Nick fica chocado com a visão do Batman subindo em direção ao céu, como uma fera sobrenatural. A polícia chega ali depois e encontra o Vagalume preso pelo herói, mas eles ficam na dúvida de quem foi que ligou avisando para eles. Numa cabine telefônica próxima, os adolescentes saem de fininho e eles estão maravilhados com tudo que aconteceu. E o interessante é que cada um sai falando como a sua respectiva visão do Batman só foi reforçada. Mesmo que eles tenham visto que o Cavaleiro das Trevas não é nada como as suas visões individuais sugeriam, mas sim ele é um combinado de todas elas. É, mas ele também tinha aquele extintor. E quando ele saiu voando no final?
E esse foi então o episódio da série animada aí que homenageou, né, todas essas fases aí do morcegão. E assim, eu acho esse final perfeito do episódio porque ele realmente resume essa questão, né, do legado do Batman. Cada um tem a sua versão idealizada de como que tem que ser o Batman. Poxa, isso foi reforçado ainda mais, né, com esse lançamento do The Batman, que toda nova versão do Batman sempre tem um que diz: ah não, mas o Batman tem que ser mais desse jeito, não, o Batman tem que agir mais assim, tem que agir mais daquele outro jeito. A gente pôde ver isso nos comentários. E de certa forma isso tá traduzido então nesses 3 adolescentes que têm as suas versões do Batman. E nenhuma delas tá errada, na verdade. E o grande ponto alto, né, foi essas 2 histórias que a gente viu e como que eles recriaram, né, cada versão então do Batman de cada época. E aqui é bom frisar, né, que é legal ter esse debate de qual versão talvez é melhor, qual que é a sua favorita, mas que não existe, digamos, uma definitiva. O Batman existiu em diversas mídias, em diversas formas, e cada uma delas é válida igualmente. E aqui foi importante, né, que o episódio ele pegou 2 fases marcantes, são bastante distintas umas da outra, mas são igualmente icônicas. Essa fase do Frank Miller mais dark dos anos 80 e também essa fase muito colorida, né, e inocente do Batman dos anos 50. E agora terminar esse vídeo perguntando aí se vocês lembrava desse episódio, né? E até ver qual que é a sua versão do Batman favorita aí. Qual que é a fase que você mais gosta do personagem, seja em quadrinhos, séries, desenho? Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se você quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos 2 projetos de financiamento coletivo no Padrim e também no clube de canais aqui no YouTube. Tem vários extras bem legais e tem o link dos 2 projetos na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau!